Bem, pessoal, graça e paz, aqui é o professor Ney falando, e hoje eu trago uma breve reflexão a respeito de um tema que faz parte da Bíblia, da humanidade e da teologia. Um tema é uma breve reflexão a respeito do pecado. Eu estava essa semana revirando algumas agendas antigas que eu usava quando eu dava aula, algumas anotações que eu fazia, e eu me deparei com uma frase em latim. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas ela diz Omni peccatum indeum committuram, que traduzindo significa todo pecado é cometido contra Deus. Bem, eu ministrei essa aula em 2016 em Paulo de Fronten, uma igreja lá em Paulo de Fronten. Quem conhece a região aqui do estado do Rio de Janeiro, eu ministrei essa aula lá em 2016. E basicamente, o que isso tem a dizer? Todo pecado é cometido contra Deus. O que isso quer dizer? A Bíblia ela nos fala a respeito de pecados, né? Pecados uns mais graves, outros não tão graves. A Bíblia fala de pecados cometidos contra a sociedade, cometidos contra povos, nações, pecados cometidos contra um irmão, contra um semelhante, pecados que são cometidos contra nós mesmos, onde não envolve necessariamente a participação de terceiros, de outras pessoas. Enfim, o assunto pecado é um assunto que faz parte da abordagem bíblica, porque faz parte da natureza humana, né? Por isso houve a necessidade da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um dos temas que mais se encontra na Bíblia. Mas essa frase, expressamente, que eu citei aqui no começo, ela diz o seguinte: todo pecado, independente se praticado contra um terceiro ou não, se praticado por nós, contra nós mesmos, não interessa. Todo pecado, ele é uma ofensa contra Deus. Todo pecado, ele é sim algo que macula, ele é algo que vai afetar a comunhão do crente com Deus, a comunhão do cristão com o Espírito Santo. Não importa qual seja a gravidade, não importa qual seja o contexto, não importa qual seja o alvo, se foi algo praticado contra um terceiro, se foi algo envolvendo somente a nós mesmos, mas de acordo com a doutrina bíblica apresentada e que o teólogo sintetizou desta frase: todo pecado é cometido contra Deus. Então, às vezes, nós nos enganamos achando que por não termos feito um mal a alguém, o nosso relacionamento por algo que nós tenhamos feito de errado não esteja, vamos assim dizer, afetado com Deus. Às vezes o Espírito Santo ele atua em nossa mente, em nossa consciência, nos fazendo lembrar de algo que de repente nós fizemos, de algo que de repente nós falamos, de algo que de repente nós praticamos, e que de alguma forma, sim, é necessário que você faça uma oração, é necessário que você fale com Deus e você reestabeleça essa comunhão que foi, vamos assim dizer, afetada devido à circunstância que originou, devido à circunstância a qual se configurou aquele pecado. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes na vida do cristão ele vai precisar entrar no seu quarto, no seu ambiente, ele vai precisar entrar em oração, confessar a Deus Pai, Filho, o Espírito Santo. Paulo ele disse isso: não entristeçais o Espírito Santo, ao qual foste selado para o dia da redenção. Então às vezes nós, seja por uma ação, por uma palavra, algo que nós praticamos, algo que nós fazemos, ou algo que nós deixamos de fazer, porque o pecado ele não é necessariamente somente aquilo de errado que fazemos. O pecado ele às vezes se configura como algo que deveríamos fazer e não fizemos, que é o chamado pecado de omissão. Então, às vezes, na vida do cristão, para que ele esteja em paz novamente com Deus, é necessário que sim, que ele faça uma reflexão, que ele identifique aquilo onde ele está errando e que ele faça a confissão, que ele faça a oração, confessando, pedindo perdão e principalmente abandonando esse pecado. Ainda que ele não, mas eu não consigo, Deus te dá graça, Deus te dá força, Deus te dá condições de você abandonar. Mas é necessário sim a confissão,
a oração, o reestabelecimento dessa comunhão que foi quebrada por algum ato falho da nossa parte. Essa é uma breve reflexão a respeito desse tema.